Benaia, uma das figuras mais importantes do exército de Davi, traz consigo uma linhagem que remonta à tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi era singular entre as tribos de Israel, pois havia sido escolhida para desempenhar funções religiosas específicas. Os levitas eram encarregados do serviço no tabernáculo, que mais tarde seria o templo em Jerusalém, e tinham um papel central na vida espiritual da nação. Embora muitas das funções levíticas fossem de natureza sacerdotal e litúrgica, os levitas também tinham responsabilidades militares e de liderança dentro da sociedade israelita. É nesse contexto que encontramos Benaia, cuja linhagem levítica adiciona uma camada interessante à sua identidade como guerreiro. Benaia era filho de Joiada, que é descrito na Bíblia como um homem valente de Cabzeel. Joiada, embora fosse da tribo de Levi, é lembrado não apenas por sua conexão religiosa, mas também por sua bravura e habilidade militar. Isso sugere que a família de Benaia estava envolvida em atividades que iam além das responsabilidades religiosas tradicionais dos levitas, possivelmente incluindo treinamento militar e liderança. Joiada, como líder em sua comunidade, teria desempenhado um papel importante tanto na formação espiritual quanto na preparação física de seu filho, preparando-o para as grandes responsabilidades que ele assumiria no futuro. A menção de Joiada na Bíblia ressalta a importância de sua figura e sugere que ele influenciou profundamente a carreira de Benaia. Benaia cresceu em Cabzeel, uma cidade que ficava na região mais ao sul de Judá, perto da fronteira com Edom. Este ambiente fronteiriço, frequentemente marcado por tensões e conflitos, contribuiu para o desenvolvimento das habilidades de Benaia como guerreiro. Viver em uma área propensa a incursões inimigas teria exigido que os homens locais estivessem constantemente prontos para a defesa, e é provável que Benaia tenha aprendido a lutar desde muito jovem. A combinação de suas origens levíticas, o treinamento rigoroso fornecido por seu pai Joiada e a necessidade constante de defender sua terra natal, moldaram Benaia em um combatente formidável e um líder nato. O nome Benaia tem significado e origem hebraica. Em hebraico, Benaia é uma combinação de duas palavras, Ben, que significa filho de, e Yah, que é uma abreviação do nome de Deus, Yahweh ou Jeová. Logo, o nome Benaia pode ser interpretado como filho de Deus, ou aquele a quem Deus é misericordioso. É importante perceber que muitos nomes na Bíblia têm significados simbólicos e espirituais, e Benaia reflete a crença na importância da relação com Deus, sendo uma expressão de fé e confiança na divindade. Benaia viveu em um período de grandes transformações e desafios no reino de Israel sob a liderança do rei Davi. Davi, o segundo rei de Israel, é uma figura central na história bíblica, conhecido tanto por seu coração devoto a Deus quanto por suas habilidades militares e políticas. Ele unificou as tribos de Israel, estabelecendo um reino forte e centralizado com Jerusalém como sua capital. Este contexto histórico foi marcado por guerras constantes, tanto para defender o reino contra invasores, quanto para expandir suas fronteiras. Durante o reinado de Davi, Israel enfrentou uma série de inimigos poderosos, incluindo os filisteus, amonitas, moabitas, edomitas e arameus. Cada uma dessas nações representava uma ameaça significativa à segurança e estabilidade de Israel. Davi, um líder militar formidável, conduziu seu exército em campanhas vitoriosas, estabelecendo a supremacia de Israel na região. As conquistas de Davi não apenas asseguraram a paz e prosperidade de Israel, mas também cumpriram as promessas feitas por Deus a Abraão sobre a posse da terra.
Através de batalhas sangrentas e estratégias brilhantes, Davi conseguiu submeter muitos de seus inimigos, ampliando o território israelita e fortalecendo sua posição como um dos reis mais poderosos da sua época. O exército de Davi era uma força impressionante, composta por soldados corajosos e experientes. Dentro desse exército, havia um grupo de elite conhecido como os Valentes de Davi, ou Giborim. Esses homens eram guerreiros excepcionais, cada um distinguido por feitos notáveis em batalha. Benaia, filho de Joiada, era um dos mais destacados entre esses valentes. Seu nome é mencionado ao lado de gigantes como Joabe, o comandante do exército de Davi, e Abisai, outro dos principais líderes militares. Os feitos de Benaia eram lendários, e ele rapidamente ganhou uma reputação como um dos guerreiros mais destemidos e leais de Davi. A organização do exército de Davi era meticulosa e eficiente. O rei dividiu suas tropas em diversas unidades, cada uma sob o comando de líderes experientes. Os Valentes de Davi eram a guarda pessoal do rei, composta pelos guerreiros mais leais e habilidosos. Eles tinham a responsabilidade de proteger o rei e realizar missões de alta importância e risco. A presença de Benaia nesse grupo reflete sua importância e o respeito que ele conquistou por meio de suas ações. Ele se destacou não apenas pela sua bravura, mas também pela sua habilidade estratégica, sua lealdade inabalável ao rei Davi e sua profunda fé em Deus. Benaia serviu Davi em um momento crucial da história de Israel, quando o reino estava se firmando como uma potência regional. As batalhas e conquistas sob a liderança de Davi criaram um ambiente em que a coragem e a força física eram essenciais para a sobrevivência. O primeiro grande feito de Benaia ocorreu durante um período de intensa hostilidade entre Israel e Moabe, uma nação vizinha frequentemente em conflito com o povo de Deus. Moabe era conhecida por sua força militar e por seus guerreiros ferozes, que representavam uma ameaça constante à segurança e à estabilidade de Israel. Em meio a essa tensão, Benaia se viu diante de um desafio formidável: enfrentar e derrotar dois dos mais formidáveis guerreiros moabitas. Esses homens não eram soldados comuns. Eles eram considerados heróis em seu próprio direito, conhecidos por sua bravura e habilidades excepcionais em batalha, inspirando temor até mesmo entre os mais corajosos combatentes. O encontro entre Benaia e os dois guerreiros moabitas ocorreu em um cenário de batalha, onde a superioridade numérica e a vantagem estratégica estavam do lado dos inimigos. No entanto, Benaia, movido por um senso de dever e confiança em Deus, não se deixou intimidar pela desvantagem aparente. Armado com sua fé e sua experiência em combate, ele enfrentou os dois adversários simultaneamente, demonstrando uma combinação impressionante de força, agilidade e inteligência tática. A batalha que se seguiu foi intensa e brutal, com cada movimento exigindo precisão e determinação. Benaia utilizou suas habilidades de combate de forma magistral, desviando ataques coordenados e respondendo com golpes decisivos que, um a um, derrubaram os guerreiros moabitas. Sua vitória não apenas eliminou uma ameaça imediata, mas também serviu como um poderoso símbolo de proteção divina e superioridade militar de Israel sobre seus inimigos. Esse feito heróico elevou o status de Benaia entre seus compatriotas, marcando-o como um guerreiro de calibre excepcional e um defensor dedicado de seu povo. Outro episódio que destaca a coragem incomparável de Benaia é a história em que ele enfrentou e matou um leão dentro de uma cova num dia de neve. Este incidente é particularmente impressionante devido às circunstâncias adversas que o cercaram. O clima rigoroso, com neve cobrindo o terreno, tornava os movimentos perigosos e imprevisíveis, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de escorregões e quedas.
Enfrentar um leão já seria uma tarefa assustadora em condições ideais, mas fazê-lo em um ambiente tão hostil exigia uma coragem e determinação extraordinárias. A decisão de Benaia de entrar na cova para enfrentar o leão indica um senso profundo de dever e talvez a necessidade de proteger sua comunidade de uma ameaça imediata. O leão, uma criatura poderosa e feroz, representava perigo mortal, especialmente dentro do espaço confinado da cova, onde não havia espaço para fuga ou manobras evasivas significativas. Benaia desceu até a cova sabendo que enfrentaria a besta em seu próprio território, onde o leão teria vantagem natural. A batalha que se desenrolou foi feroz e desesperada. O rugido ensurdecedor do leão misturava-se com o som de passos sobre a neve, enquanto Benaia lutava com todas as suas forças, utilizando cada fragmento de habilidade e experiência que possuía. Em meio a garras afiadas e dentes mortais, ele manteve a compostura, procurando brechas para atacar e defender-se. Finalmente, através de uma combinação de força bruta, estratégia e talvez uma intervenção divina, Benaia conseguiu subjugar e matar o leão. Este feito não apenas eliminou uma ameaça perigosa, mas também serviu como um testemunho da incrível coragem e fé de Benaia, reforçando ainda mais sua reputação como um herói entre seu povo. O terceiro feito notável de Benaia envolve sua vitória sobre um guerreiro egípcio de estatura colossal, armado com uma lança imponente. O Egito, conhecido por sua cultura rica e poder militar, produzia guerreiros altamente treinados e temidos em todo o mundo antigo. O oponente de Benaia, neste confronto, era descrito como um homem de grande estatura, possivelmente um gigante, cuja lança era comparada a um eixo de tecelão, indicando seu tamanho e peso consideráveis. Enfrentar um adversário tão formidável, armado com apenas um bastão, destacava a audácia e a confiança de Benaia em suas habilidades e na proteção divina. Enquanto o egípcio confiava em sua força física e na superioridade de sua arma, Benaia contava com sua destreza, velocidade e inteligência estratégica. Ele aproximou-se do gigante com cautela calculada, usando seu bastão não apenas como arma, mas também como meio de desviar e bloquear os ataques poderosos da lança inimiga. Em um momento crítico da batalha, Benaia conseguiu uma façanha impressionante. Desarmou o egípcio, tomando posse da própria lança do adversário. Com essa arma agora em suas mãos, ele virou o jogo completamente, usando a lança contra seu dono original e derrotando-o de forma decisiva. Esses três feitos heróicos de Benaia não apenas consolidaram sua reputação como um dos mais valentes e habilidosos guerreiros de Israel, mas também serviram como inspirações duradouras de coragem e fé. Suas façanhas em combate rapidamente chamaram a atenção de Davi, que viu nele um aliado valioso e digno de confiança. O reconhecimento de Davi pelo valor de Benaia culminou na sua promoção ao cargo de comandante da Guarda Real, uma posição de enorme prestígio e responsabilidade. A guarda pessoal do rei era a unidade de elite dentro do exército, encarregada de proteger o rei em todos os momentos, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. Ser nomeado comandante dessa guarda era um sinal claro de que Benaia havia conquistado a total confiança de Davi. Essa posição não era apenas um reconhecimento de suas habilidades marciais, mas também de sua lealdade e integridade. A Guarda Real, composta pelos melhores soldados de Israel, precisava de um líder que não apenas pudesse lutar ao lado deles, mas que também pudesse liderá-los com sabedoria e coragem. Benaia provou ser exatamente esse líder. A lealdade de Benaia a Davi foi inabalável ao longo de toda a sua carreira. Em um tempo onde as intrigas e as conspirações eram comuns nas cortes reais, Benaia permaneceu fiel a Davi, mesmo nas situações mais difíceis.
Sua lealdade foi recompensada não apenas com promoções e posições de prestígio, mas também com a confiança pessoal do rei. A lealdade de Benaia não era apenas uma questão de dever militar. Ela também refletia um profundo respeito e admiração por Davi, a quem ele via como o líder escolhido por Deus para governar Israel. Benaia também esteve presente em momentos decisivos que moldaram o futuro de Israel. Durante os últimos dias do reinado de Davi, a questão da sucessão ao trono se tornou uma questão urgente e delicada. Adonias, o quarto filho de Davi, observando a fragilidade de seu pai e a falta de uma proclamação oficial sobre o sucessor, decidiu agir por conta própria, numa tentativa de se estabelecer como rei. Esta decisão não foi tomada de forma impulsiva, mas sim calculada, inspirada pelo exemplo de seu irmão Absalão, que anteriormente havia tentado, sem sucesso, usurpar o trono de Davi. Adonias, ciente de que o apoio de figuras influentes seria crucial para legitimar sua ascensão ao trono, começou a reunir ao seu redor homens poderosos e influentes. Entre eles estavam Joabe, o comandante do exército de Davi, e Abiatar, o sacerdote. Joabe, apesar de sua lealdade e dos serviços prestados a Davi em inúmeras batalhas, era uma figura complexa e, em muitos aspectos, ambígua. Sua decisão de apoiar Adonias pode ter sido motivada por uma combinação de ambição pessoal e insatisfação com o rumo que as coisas estavam tomando na corte. Abiatar, por sua vez, também tinha um longo histórico de serviço a Davi, mas como Joabe, decidiu aliar-se a Adonias, possivelmente acreditando que ele teria uma posição de destaque no novo governo. Com esse apoio poderoso, Adonias se sentiu confiante o suficiente para dar o próximo passo em sua conspiração. Ele organizou uma cerimônia elaborada para se proclamar rei, escolhendo cuidadosamente o local e os convidados para o evento. A cerimônia foi realizada em En-Rogel, uma fonte de água situada perto de Jerusalém, um local significativo e acessível, mas ao mesmo tempo suficientemente distante do palácio para evitar uma interferência imediata de Davi ou de seus apoiadores. Adonias convidou todos os seus irmãos, exceto Salomão, e todos os oficiais do exército de Judá, com exceção daqueles leais a Davi e a Salomão. Ele também excluiu os aliados mais próximos de Davi, como o profeta Natã, Benaia, e o grupo seleto de guerreiros que formavam a guarda real. Durante a celebração, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos, uma demonstração de poder e prosperidade que também tinha um profundo significado religioso e político. A festa foi um evento grandioso, destinado a reunir apoio e a selar sua reivindicação ao trono. As ofertas sacrificiais e a refeição que se seguiu eram parte integral do rito de autoproclamação, sugerindo que os deuses, e em particular o Deus de Israel, estavam do lado de Adonias. A presença de Joabe e Abiatar na cerimônia reforçava a legitimidade do evento, transmitindo a mensagem de que os militares e o clero estavam de acordo com a nova ordem que Adonias pretendia estabelecer. No entanto, essa celebração grandiosa e a tentativa de Adonias de solidificar seu controle sobre o trono não passaram despercebidas. Natã, o profeta, um conselheiro próximo e confiável de Davi, percebeu imediatamente a gravidade da situação. Natã compreendeu que, se Adonias conseguisse tomar o trono, a promessa de Deus a Davi de que Salomão sucederia ao rei seria frustrada. Ele sabia que uma usurpação bem-sucedida por Adonias poderia mergulhar Israel em uma guerra civil ou, no mínimo, em uma instabilidade prolongada. Reconhecendo a urgência da situação, Natã agiu rapidamente. Ele foi até Batseba, mãe de Salomão, e juntos planejaram uma abordagem para alertar Davi sobre a conspiração em andamento. Natã sugeriu que Batseba fosse até Davi e lembrasse-o da promessa de que Salomão seria o seu sucessor,
e que neste momento de fraqueza, o reino poderia ser perdido para Adonias. Ele instruiu Batseba a perguntar diretamente a Davi se ele havia mudado de ideia ou se Adonias estava agindo sem o seu consentimento. A mensagem de Batseba não só visava despertar Davi para a realidade da situação, mas também apelar ao seu senso de dever e à promessa divina que envolvia Salomão. Após a entrada de Batseba, Natã entraria na sala para confirmar o relato e enfatizar ainda mais a urgência do momento. A abordagem coordenada de Natã e Batseba funcionou como planejado. Quando Batseba se apresentou a Davi, ela expressou sua preocupação com o futuro de Salomão e do próprio reino, enfatizando que, se Adonias se tornasse rei, ela e seu filho estariam em grande perigo. Em seguida, Natã entrou e reforçou as palavras de Batseba, informando Davi sobre a cerimônia de autoproclamação de Adonias em Enrogel. Ele alertou Davi de que, se não agisse rapidamente, o trono poderia ser tomado por Adonias, e o reinado de Salomão nunca se realizaria. A reação de Davi foi imediata. Em uma cerimônia urgente e simbólica, Davi ordenou que Salomão fosse ungido e proclamado rei, com Benaia desempenhando um papel importante nesse processo. Benaia, junto com o sacerdote Zadok e o profeta Natã, garantiu que Salomão fosse ungido em Gibeão, uma ação que solidificou o direito de Salomão ao trono e colocou fim à conspiração de Adonias, pelo menos temporariamente. Essa decisão rápida e decisiva de Davi, influenciada pela ação diligente de Natã e Batseba, colocou em movimento os eventos que acabariam por frustrar a conspiração de Adonias e assegurar o trono para Salomão. Após a unção, o povo explodiu em júbilo. O som de trombetas encheu o ar e o povo de Jerusalém exclamava: "Viva o rei Salomão!" A cidade foi tomada por uma celebração espontânea, com o povo reconhecendo e aceitando Salomão como seu novo soberano. O alarido e a alegria do povo eram uma clara demonstração de que a nação estava com Salomão e que qualquer tentativa de Adonias de reivindicar o trono estava condenada ao fracasso. Essa demonstração pública de apoio era crucial para o sucesso de Salomão, pois consolidava seu poder e desarmava a conspiração de Adonias. Enquanto isso, Adonias e seus seguidores estavam em meio à sua própria celebração, sem saber que a maré havia mudado contra eles. Quando o som das trombetas e o alarido do povo de Jerusalém chegaram até eles, a festa de Adonias parou abruptamente. Em 1 Reis 1:41-49, vemos a reação de Adonias e seus convidados. Joabe, sempre alerta e experiente em batalhas e conspirações, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele questionou o barulho e logo ficou claro que uma notícia devastadora estava por vir. Logo Jonatas, filho de Abiatar, chegou ao banquete com a notícia que ninguém ali queria ouvir. Salomão havia sido ungido rei por ordem de Davi. Ao ouvir isso, o medo e o pânico tomaram conta de Adonias e seus apoiadores. Eles perceberam que sua conspiração havia fracassado e que agora estavam em grave perigo. Os convidados que antes apoiavam Adonias rapidamente se dispersaram, cada um buscando salvar a própria vida. A euforia do banquete se transformou em terror e desespero, enquanto Adonias, que pouco antes se via como o novo rei de Israel, agora enfrentava a realidade de sua queda iminente. Adonias, temendo por sua vida, correu para o altar do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar em busca de proteção, um gesto desesperado que mostrava sua consciência de culpa e seu reconhecimento de que havia perdido. Ele esperava que o local sagrado lhe concedesse um refúgio seguro e que Salomão, ao tomar conhecimento de seu ato, mostrasse misericórdia. Enquanto Adonias permanecia no altar, sua situação era delicada. Ele sabia que sua sobrevivência dependia da clemência de Salomão,
O ato de buscar refúgio no altar era um apelo ao novo rei para que ele demonstrasse misericórdia em vez de vingança. Em Reis 1:50-51, Adonias enviou uma mensagem a Salomão pedindo que sua vida fosse poupada. Ele reconheceu que havia perdido e que agora estava inteiramente dependente da compaixão de Salomão. Este pedido de misericórdia mostrou que Adonias estava ciente de sua vulnerabilidade e esperava que a aliança familiar e o sagrado local de refúgio pudessem proteger sua vida. Salomão, que havia acabado de ascender ao trono, enfrentava uma decisão crucial. Ele poderia ter escolhido eliminar Adonias imediatamente, garantindo assim que não haveria futuras ameaças ao seu reinado. No entanto, Salomão optou por demonstrar clemência, uma decisão que refletia tanto sua sabedoria quanto sua compreensão da política de realeza. Salomão concordou em poupar a vida de Adonias, mas sob condições rigorosas. Ele advertiu Adonias de que sua vida seria preservada, desde que ele se comportasse como um homem justo e não fizesse mais tentativas de usurpar o trono. Em Reis 1:52-53, Salomão estabeleceu claramente as regras. Se Adonias demonstrasse lealdade e não conspirasse novamente, ele viveria. Caso contrário, sua vida seria tirada. Salomão estava disposto a conceder perdão, mas também deixou claro que não toleraria nenhuma ameaça ao seu reinado. Adonias aceitou a oferta de clemência e foi trazido diante de Salomão, onde se prostrou em sinal de submissão. Salomão, em uma demonstração de magnanimidade, permitiu que Adonias voltasse para sua casa, mas a tensão subjacente permaneceu. A decisão de Salomão foi tanto uma demonstração de poder quanto um teste para Adonias. Salomão esperava que seu meio-irmão aceitasse sua posição subalterna e não tentasse novamente desafiar a ordem estabelecida. No entanto, a história não terminaria ali. Algum tempo depois, Adonias tentou uma última manobra para reivindicar poder, fazendo um pedido que, à primeira vista, poderia parecer inofensivo, mas que carregava implicações políticas profundas. Ele abordou Batseba, a mãe de Salomão, pedindo-lhe que intercedesse junto ao rei para que lhe fosse permitido casar-se com Abisag, a sunamita. Abisag, que havia servido como cuidadora de Davi em seus últimos dias, era tecnicamente uma das concubinas do rei, embora o texto bíblico indique que Davi nunca teve relações com ela. Ainda assim, na cultura da época, casar-se com uma concubina do rei poderia ser interpretado como uma reivindicação ao trono. Adonias sabia que, ao desposar Abisag, ele estaria se posicionando como um pretendente ao trono, desafiando implicitamente a autoridade de Salomão. Batseba, talvez não percebendo totalmente as implicações políticas do pedido de Adonias, levou a solicitação a Salomão. No entanto, Salomão, que havia sido treinado na sabedoria e perspicácia de Davi, entendeu imediatamente o significado oculto por trás do pedido. Em Reis 2:22-24, Salomão reagiu com firmeza. Ele percebeu que Adonias, ao buscar se casar com Abisag, estava na verdade tentando consolidar uma posição que poderia levar a uma nova tentativa de usurpação. Para Salomão, esse ato foi a confirmação de que Adonias ainda representava uma ameaça ao seu reinado e à estabilidade do reino. Diante dessa nova ameaça, Salomão tomou a decisão final de acabar com a vida de Adonias. Ele não podia permitir que seu meio-irmão continuasse a desafiar sua autoridade e arriscar a paz do reino. Com uma clara demonstração de autoridade e determinação, Salomão ordenou a execução de Adonias. Benaia, sendo o comandante da guarda real e um dos homens de confiança de Salomão, foi encarregado de executar essa ordem. Sem hesitação, Benaia cumpriu a tarefa, executando Adonias, e assim, garantindo que a ameaça ao trono de Salomão fosse neutralizada.
Este ato, embora violento, foi necessário para preservar a estabilidade do reino e demonstrou a disposição de Benaia de fazer o que fosse necessário para proteger o reinado legítimo de Salomão. Além da execução de Adonias, Benaia também foi encarregado de outras missões cruciais por Salomão, incluindo a execução de Joabe, que havia traído Davi ao apoiar Adonias. Joabe, que fora um dos principais comandantes do exército sob Davi, refugiou-se no altar do tabernáculo, esperando que a santidade do local o protegesse. No entanto, Salomão ordenou que ele fosse retirado e executado, pondo fim à vida de um homem que havia sido tanto um aliado quanto uma ameaça potencial. Mais uma vez, Benaia foi chamado para cumprir essa ordem. Com a execução de Joabe, Benaia não apenas removeu uma figura problemática, mas também consolidou ainda mais sua posição como o homem de confiança de Salomão. Essas ações de Benaia em nome de Salomão refletem sua lealdade e seu papel essencial na consolidação do reinado de Salomão. Ele não apenas agiu como executor das ordens do rei, mas também como um guardião do reino, protegendo-o de ameaças internas e externas. Após a transição do reinado, Benaia foi nomeado como comandante supremo do exército de Israel, marcando o ápice de sua carreira militar. Benaia sucedeu Joabe, um dos mais notáveis e controversos comandantes de Davi, que havia desempenhado um papel crucial nas vitórias militares de Israel, mas cujas ações e lealdade ambígua acabaram por comprometer sua posição. Sob a liderança de Benaia, o exército israelita passou por uma consolidação de forças e uma reafirmação do poder de Israel na região. Benaia trouxe uma nova visão para o comando militar, focada na lealdade, disciplina e eficiência. Sua presença à frente do exército serviu para estabilizar o reino durante a transição entre os reinados de Davi e Salomão, garantindo que o exército permanecesse uma força unificada e eficaz. O legado de Benaia é uma herança rica e profunda que ressoa através das páginas da Bíblia como um exemplo notável de bravura, lealdade e fé inabalável. Benaia, ao longo de sua vida, se destacou não apenas como um guerreiro formidável, mas também como um líder de caráter inquestionável e um servo dedicado a Deus. Sua vida é um testemunho vivo da importância de manter a integridade e a coragem em meio às adversidades, e sua história oferece lições valiosas para os crentes de todas as épocas. Como guerreiro, Benaia realizou feitos que o colocaram entre os mais célebres valentes de Davi. Ele matou 2 poderosos guerreiros moabitas, enfrentou e derrotou um leão em uma cova num dia de neve e superou um gigante egípcio armado apenas com um bastão. Cada um desses atos de coragem destaca a força física e a habilidade de Benaia, mas mais do que isso, eles revelam sua determinação e confiança inabalável em Deus. Ele encarou desafios que teriam feito muitos hesitarem, mas Benaia seguiu adiante, sabendo que sua missão era mais do que pessoal. Era parte de um plano divino maior para proteger e fortalecer Israel. Como líder, Benaia subiu nas fileiras do exército de Davi até se tornar comandante da guarda real e, eventualmente, comandante supremo do exército de Israel. Sua ascensão não foi apenas uma recompensa por suas habilidades em combate, mas também um reflexo de sua lealdade inquestionável e de seu caráter íntegro. Benaia era um homem em quem tanto Davi quanto Salomão podiam confiar completamente, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua liderança trouxe estabilidade e segurança ao reino, e sua capacidade de tomar decisões justas e eficazes consolidou sua reputação como um dos maiores líderes militares de Israel. Como servo fiel de Deus, Benaia demonstrou que a verdadeira força vem da fé. Ele serviu a Davi e a Salomão com a convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus. E essa fé guiou suas ações em todos os momentos de sua vida.
Benaia nunca se desviou de seu dever, mesmo quando isso significava tomar decisões difíceis, como a execução de Adonias e Joabe, para proteger o reinado legítimo de Salomão. Sua lealdade não era apenas para com os reis terrenos, mas também para com o Rei dos céus, e essa devoção espiritual permeou todas as suas ações. As lições que a vida de Benaia oferece aos crentes de hoje são profundas e atemporais. Em um mundo onde a coragem, a fé e a lealdade muitas vezes são postas à prova, Benaia serve como um exemplo do que significa manter-se firme em suas convicções. Ele nos ensina que a verdadeira bravura não é a ausência de medo, mas a disposição de agir corretamente, mesmo diante de grandes perigos. Sua fé inabalável em Deus nos lembra que, independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos confiar que estamos em suas mãos. Além disso, a lealdade de Benaia, tanto aos seus líderes quanto a Deus, nos desafia a sermos fiéis em todas as áreas de nossas vidas, mantendo nossa integridade e comprometimento, mesmo quando isso é difícil. No panorama maior da narrativa bíblica, Benaia desempenha um papel crucial no estabelecimento e na consolidação do reino de Israel. Ele foi uma das pedras angulares sobre as quais Davi e Salomão construíram um reino que se tornaria central na história do povo de Deus. Sem líderes como Benaia, que estavam dispostos a lutar e proteger o que era justo e verdadeiro, a história de Israel poderia ter sido muito diferente. A presença de Benaia nas Escrituras é um lembrete de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários e que cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano divino. Assim, o legado de Benaia é muito mais do que suas conquistas militares. É um legado de fé, coragem e lealdade que continua a inspirar e desafiar os crentes até hoje. Sua vida nos lembra que, ao servir a Deus com todo o coração, podemos enfrentar qualquer desafio e deixar um impacto duradouro que ressoará através das gerações. Se você achou este vídeo informativo e inspirador, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Quero ouvir de você. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.